Muito bem, essa aula é preparada para os meus alunos da disciplina de Fisioterapia Desportiva e hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão do controle de carga e periodização das práticas fisioterapêuticas desportivas. Como assim, professor? O que eu devo imaginar aqui? Nós da fisioterapia trabalhamos em parceria com a educação física e alguns conhecimentos compartilhados ajudam a fisioterapia a prescrever os seus exercícios, a acompanhar os exercícios, a minimizar lesões, melhorar o processo de reabilitação. Mas sobre isso, o que precisamos intervir? Uma pergunta importante. Quando eu falo de controle de carga, exercícios ativos resistidos, a periodização. Uma coisa que eu sempre digo, eu sempre comento isso, que é o seguinte: nós temos um exercício físico que é prescrito, que é orientado, e nós temos uma atividade física. Se eu chego, saio de casa, vou até a farmácia da esquina, eu estou fazendo uma atividade física. Mas se eu tenho 3 vezes por semana um treino que dura 1 hora e meia, isso aí é um exercício físico. Todo exercício físico ele tem que ter essa adequação de frequência, duração, intensidade. Então, essa periodização também vai ser discutida aqui quando se fala de reabilitação desportiva. Vamos avançar e falar um pouco aqui sobre a questão da prescrição do exercício. Por onde é que eu devo começar, professor? Na verdade, quando eu falo em prescrever o exercício de reabilitação, o exercício de readequação funcional, nós estamos falando aqui de reabilitação funcional. Nós estamos falando de adequação funcional. Vejam que nós temos que saber o nosso limite entre a prática do fisioterapeuta e a prática do professor de educação física. E não podemos invadir os limites uns dos outros. Então, o que eu vou falar aqui é especificamente aplicado a profissionais da fisioterapia que lidam com a atividade desportiva, com a performance, com a reabilitação, mas eu não posso esquecer que esses conhecimentos eles foram inicialmente compartilhados a partir da educação física. Então vamos entender um pouco mais. Léo, essa prescrição, eu devo começar considerando quem é a pessoa, qual o perfil dessa pessoa. Então eu vou dividir aqui em algumas categorias. Vamos juntos. Como eu devo iniciar? Primeiro eu tenho que fazer uma anamnese, eu tenho que fazer uma avaliação física. Quem é a pessoa que eu estou orientando? É um adolescente? É um adulto? É um idoso que pratica atividades desportivas? Esse indivíduo, após uma avaliação detalhada de força, de flexibilidade, para saber se ele tem alguma lesão prévia, então eu considero essa questão da avaliação física imprescindível. É o primeiro passo. Mas depois que eu fiz a avaliação, eu vou realmente entender quem é esse indivíduo. Ele é praticante? Ok, ele é praticante, mas ele é iniciante nas atividades desportivas? Ele é um atleta intermediário? Ele é um atleta avançado? Lembrem-se de que em outros momentos em sala de aula eu discuti sobre a questão do que é um atleta amador, do que é um atleta profissional e do que é plenamente um praticante de atividades desportivas triviais, né? Aquele famoso atleta de final de semana. Então, temos que levar em consideração quem é o praticante, iniciante, intermediário ou avançado. O indivíduo que faz um treino de musculação, vamos chamar de atividade física resistida. Essa atividade física resistida, ele já é uma pessoa que treina há 8, 10 anos. Esse indivíduo ele já tem um conhecimento, ele já tem uma memória muscular, ele já é um indivíduo que, ao treinar 3, 4 vezes por semana, ele já tem uma carga adequada, tá? Ele já pode até ter passado por alguma lesão musculoesquelética. Ele é um atleta com o grau avançado. Mesmo que ele seja um atleta amador ou profissional, ele já está em estágio avançado de treinabilidade. Então eu tenho que considerar isso também, isso é muito importante. Mas além de avaliar o indivíduo, além de saber quem ele é como praticante, quais os meios e métodos de treinamento? Olha, eu sou um atleta que gosto de fazer caminhada, eu gosto de fazer corridas, eu treino a atividade de exercício resistido barra musculação 5 vezes por semana. Não, eu sou atleta do CrossFit, então quais são os meios que ele utiliza para o seu treinamento? Quais os métodos que ele utiliza para o seu treinamento?
Isso é de extrema importância. Mais adiante, eu vou fazer alguns questionamentos, vou fazer algumas interrogações e eu gostaria de intervenção junto com vocês para responder algumas questões dessa ordem. Questões que podem cair em provas de concurso, questões que podem cair em prova de ENAD. Então vamos seguir. Bom, além disso, de saber quem é a avaliação, quem é o indivíduo, quais os meios e métodos de treinamento que ele utiliza, o que mais nós precisamos saber? Vamos lá. Nós precisamos entender o conceito de carga de treino. A carga de treino é uma carga de treino aeróbica ou uma carga de treino anaeróbica? Qual é o tipo de exercício que esse indivíduo está submetido? Eu tenho que ver essa carga. E para entender melhor essa carga de treino, eu preciso saber que ela tem uma estrutura. Toda carga de treino, ela tem a sua natureza, ela tem os seus componentes e ela tem a sua orientação. Vamos entender melhor quem são essas três categorias. A carga, qual a natureza da carga? É uma carga de especificidade para prover resistência, para prover tonificação, hipertrofia, força. Qual é o potencial de treinamento? Esse potencial de treinamento ele é para avançar com resistência, com hipertrofia, força. Lembrem-se de que nós discutimos em aulas anteriores também que eu tenho que ter primeiro resistência à fadiga, depois tonificação, depois hipertrofia e também, por último, força. A natureza dessa carga, ela é então direcionada de forma específica, ela é direcionada para o potencial de treino, para a potencialização do treinamento. Aí avançamos da natureza da carga para os componentes da carga. Qual é a intensidade dessa carga? Quanto tempo eu levo executando o exercício, qual a duração? Qual o volume de repetições e o volume de cargas que eu estou ofertando a esse meu atleta, a esse meu paciente que está passando por um processo de reabilitação, ou ele está realmente fazendo um treino funcional, não é? A cinesioterapia aplicada a esse indivíduo no esporte. E qual é a densidade? Essa densidade do exercício, essa densidade da carga, ela vai ser adequada e adaptada ao treinamento desse indivíduo. Se ele já é um indivíduo treinado, se ele é um indivíduo que é iniciante, se ele é um indivíduo que já está em estágio avançado. Depois que nós entendemos essas divisões dos componentes, qual a orientação da execução do exercício? É uma orientação seletiva para recrutamento de algumas unidades motoras específicas? Eu quero trabalhar somente os flexores do antebraço, eu quero trabalhar os flexores do ombro, então eu tenho um exercício, uma carga seletiva voltada a um grupo de músculos, ou é algo mais complexo que vai recrutar várias musculaturas, várias articulações, várias cápsulas, ligamentos? Eu quero chamar a atenção de vocês para que esse processo metodológico que nós estamos vendo aqui, da estrutura da carga, é uma coisa já antiga. Vocês estão vendo que isso aqui é de 2009. O professor mudou isso? Não, isso é uma coisa clássica da literatura e é uma divisão falada em estrutura de carga, carga para a prescrição do exercício. Vamos avançar um pouco mais e entender que a classificação do exercício de efeito geral. Vejam, vamos retornar um pouco. Essa orientação ela vai ser seletiva ou complexa. E em cima dessa orientação, em cima dos componentes da carga, em cima da natureza da carga, nós vamos ter o quê? A classificação dos exercícios de efeito geral. Esses exercícios de efeito geral, nós podemos entender que são divididos em alguns grupos. O primeiro grupo, atividades chamadas de atividades cíclicas, que vão acontecendo continuamente, mas elas têm baixa complexidade. Eu não tenho que ter uma alta treinabilidade para fazer uma pequena corrida, uma caminhada. Eu não preciso ter treinabilidade para fazer o quê? Uma prática de ciclismo. Vejam que eu não estou falando da duração que essa corrida, essa caminhada, esse ciclismo vão acontecer, a intensidade com que eles vão acontecer e a frequência com que eles vão acontecer. Eu estou considerando esses exercícios como atividades cíclicas. Olha a figurinha mostrando isso para a gente. Eu vou fazer esse exercício continuamente, de forma cíclica.
Então, esse é o primeiro grupo, o grupo de atividades cíclicas de baixa complexidade, que pode ser feito até para indivíduos iniciantes. Avançando um pouco mais, eu tenho os exercícios do grupo 2. São exercícios que vão requerer maior complexidade. Por exemplo, se eu pego o meu atleta e levo ele para um treinamento dentro d'água, ele vai ter que ter uma boa flutuabilidade, ele vai ter que ter um bom entendimento do exercício dentro d'água, que é totalmente diferente do exercício fora da água. Esse indivíduo ele vai ter, vejam bem, olha como é que eu estou chamando isso aqui, exercício do grupo 2, exercício de maior complexidade. Ele vai ter que ter equilíbrio, ele vai ter que ter coordenação, ele vai ter que ter flutuabilidade. Então, tudo isso é baseado no processo de, primeiro, de confiança em o fisioterapeuta acompanhar esse indivíduo dentro da piscina. Os comandos verbais são muito importantes para que o nosso paciente, o nosso atleta, entenda exatamente qual é o objetivo desse exercício dentro da água, qual é a funcionalidade desse exercício dentro da água. É para melhorar a flexibilidade? É para trabalhar fortalecimento? É para trabalhar equilíbrio, coordenação? Então, eles vão exigir maior complexidade, tanto na execução quanto no entendimento do paciente, do atleta, para a execução do exercício, que seja um exercício dentro d'água. Só que esse grupo 2, vamos avançar agora, ele é seguido de um grupo de atividades que são acíclicas, ou seja, são alternadas, que envolvam coordenação. Vamos supor que eu monte um circuito de atividades. Vamos supor que eu monte aí uma prática de esportes coletivos, o treino de futebol, a questão de corrida alternada, salto, trabalhando a pliometria. Então, vejam que eu tenho aqui um terceiro grupo. Vejam que nós devemos acompanhar o exercício sabendo o exercício que eu estou acompanhando, que eu estou prescrevendo, ele é, voltando, um exercício cíclico de baixa complexidade, ele é um exercício de maior complexidade, com coordenação, equilíbrio, mobilidade, ou ele é um exercício de atividade acíclica que envolve coordenação. Não só coordenação, equilíbrio motor também pode ser solicitado a partir disso. Então, quando eu tenho circuitos que normalmente são usados nos treinamentos de esportes como futebol, handebol, vôlei, eu tenho que exigir desse indivíduo coordenação e equilíbrio. Todos os exercícios que fizerem parte disso se enquadram como exercícios do grupo 3 de treinabilidade. Avançando um pouco mais, o que a literatura traz para a gente a respeito desses exercícios? Eu trouxe aqui uma discussão quanto que é suficiente de exercício para o nosso atleta se manter bem adequado, preparado. Existem alguns estudos epidemiológicos antigos que foram feitos durante 4 anos. Vejam quanto tempo tem esses artigos. Ah, professor, tá uma coisa tão antiga. Não, não, é para que vocês entendam que a fundamentação teórica desse tipo de pensamento não é de agora. É algo que vem já desde os anos 2000, lá antes um pouco até. Então, vamos pensar em o nível de atividade física versus o controle de peso dos pacientes, só para a gente entender o quanto isso influencia no atleta, seja ele amador, seja ele profissional, seja ele iniciante ou com um grau de complexidade maior. A prática regular de atividade física. Eu tenho aqui indivíduos interessados em perder peso, interessados em manter o peso e aqueles sem interesse de ganhar ou de perder ou de manter peso. Um estudo feito em que 32,6% dos indivíduos pretendiam perder peso, outros 37,9% queriam somente manter o peso e 21,8% não tinham interesse adequado, justo, perder ou ganhar. Estavam somente praticando o exercício e a atividade. A atividade de preferência dos interessados do estudo, alguns caminhada, outros praticavam jardinagem, outros atividade de ciclismo e outros corrida. Mas o que isso influencia? Vamos ver? Para um indivíduo que pedala a 10 km por hora, se ele tem 45 quilos, ele gasta 160 quilocalorias. Vejam bem, isso aqui é um gasto calórico de um indivíduo de 45 quilos. Mas se ele tem 68, para pedalar a 10 km por hora, ele já gasta 240 quilocalorias. Se ele vai pedalar a 10 km por hora
e tem 90 quilos, isso já vai consumir dele 312 quilocalorias. O que nós estamos falando? Essa nossa tabela fala sobre gasto energético aproximado por hora. Por hora. Então, em uma hora, uma pessoa que tem 90 quilos gasta 312 quilocalorias, pedalando a 10 quilômetros por hora, se ele tem 90 quilos, entendendo? Caminhar a 3,2 quilômetros por hora, seja numa esteira, seja numa via pública, eu gasto 160 quilocalorias se tenho 45 quilos. Mas caso eu tenha 68, eu já estou gastando 320. Se eu tenho 90, eu já estou gastando 572. E assim por diante, como nadar e correr. Vejam que desses exercícios, o campeão aqui em gasto calórico é o de correr a 16 quilômetros por hora. Mas vamos e venhamos, correr a 16 quilômetros por hora não é para iniciantes, não é para indivíduos destreinados, isso aqui já estamos falando do indivíduo com nível de condicionamento mais avançado, ok? Então, nós precisamos sim entender que o exercício que nós estamos indicando para a reabilitação, para a melhora da performance do atleta dentro da fisioterapia, ele tem um gasto calórico. E é esse gasto calórico que eu tenho que considerar, né? Tenho que considerar e tenho que entender que todo esse conhecimento ele provém de estudos históricos da própria educação física que vão fundamentar o nosso exercício na fisioterapia. Vamos avançar. Olha só que interessante esse artigo de revisão que fala sobre o exercício físico e síndromes metabólicas. Professor, lembra aí pra gente, essas síndromes metabólicas tipo hipercolesterolemia, diabetes, hipertensão, não é? Então, o exercício físico, a variável que eu estou analisando aqui é metabolismo de glicose, sensibilidade à insulina, a questão de lipídios séricos como HDL, LDL, pressão sanguínea sistólica, diastólica. Vejam que interessante, o exercício aeróbico, como uma caminhada, uma corrida, quando prescrito ao nosso atleta em reabilitação, vai reduzir aqui o que? A questão do metabolismo da glicose, no sentido de o organismo aumenta a tolerância, aumenta esse consumo. O exercício, então, aeróbico, quando executado por mais tempo, durante a treinabilidade, faz com que aumente os níveis de colesterol bom e reduza os níveis, ou no mínimo mantenha os níveis de colesterol ruim. Ele não permite que os níveis de colesterol LDL se elevem. A pressão arterial sanguínea, a sistólica, ela tende a cair ou se manter, e a diastólica também. Então, óbvio que é uma coisa positiva do exercício físico na reabilitação ou no processo de treinabilidade de um ser humano. A composição corporal, a porcentagem de gordura tende a cair. Vejam que no exercício resistido ela cai, mas no exercício aeróbico nós temos a redução maior ainda. Havia sempre essa dúvida, o exercício aeróbico versus exercício resistido, qual deles consome mais calorias? Bom, para a redução da gordura localizada, nós estamos vendo aqui, de acordo com o cursor do mouse aqui que eu estou passando, ó, a composição corporal, o percentil de gordura e a massa magra. A massa magra no exercício aeróbico ela se mantém. Não tem um ganho de força, um ganho de hipertrofia, isso não. Mas a gordura diminui. Então eu consigo diminuir mais gordura no exercício aeróbico do que no exercício resistido. Porém, aqui eu só vou manter a minha massa magra, a minha massa muscular, enquanto no exercício resistido eu vou aumentar significativamente essa massa muscular do atleta. Então, se eu quero redução de medidas, no sentido de melhorar a performance muscular, a performance global do indivíduo, inicie lá com orientação aeróbica, exercício aeróbico. Caso eu precise reabilitar uma musculatura, entra aqui o exercício resistido. Metabolismo basal, a força muscular, vejam que o exercício aeróbico ele só mantém, olha a lógica, ele só mantém a força muscular porque ele só mantém a massa magra. Mas o exercício resistido, ele aumenta em muito a massa muscular, consequentemente a força muscular ela praticamente triplica. E isso relacionado à questão de consumo de oxigênio, tempo do exercício. Então, os artigos nos mostram os caminhos para acompanhar o entendimento da fisiologia do exercício versus a reabilitação desportiva praticada pelo fisioterapeuta,
seja num time de futebol, num grupo de lutadores de judô ou de praticantes de handebol. Vamos avançar e entender um pouquinho quais são as variáveis que nós devemos considerar durante o processo de reabilitação, durante o processo de treinabilidade desse indivíduo na atividade desportiva, fisioterapeuticamente falando. O volume de exercício que eu devo considerar, a intensidade desse exercício, a frequência. Vejam que lá atrás eu disse a vocês que todo exercício físico ele tem que ter frequência, duração e intensidade, mas eu também levo em consideração quais são os métodos de treino. Esse exercício, considerando exercícios aeróbicos como uma caminhada, uma corrida, uma pedalada, tudo bem? Então vamos avançar falando aqui desse exercício aeróbico e entender que um indivíduo que tem uma atividade que dure menos de 150 minutos semanais, ele vai ter um condicionamento. Um indivíduo que tem aí um exercício aeróbico durando de 150 a 200 minutos semanais, ele vai ter a prática aqui voltada à questão do emagrecimento. E se o exercício dura mais do que 200 minutos semanais, eu aumento a questão do emagrecimento de forma significativa. Então, o que eu quero no meu atleta? Eu quero só condicionamento? Eu quero reduzir essa questão da massa de gordura e melhorar a sua massa magra? Eu quero potencializar essa perda de peso, porque a prescrição do exercício é feita pelo profissional de educação física de forma a melhorar a performance, mas pelo fisioterapeuta também para ganho de funcionalidade. Então, nós compartilhamos essa prática profissional entre as profissões de educação física e fisioterapia. Bom, em alguns estudos que nós observamos a questão da caminhada, dos movimentos durante o dia, qual é o tipo de ideia a ser considerada? Ah, ao utilizar um pedômetro, professor, o que é um pedômetro? É um instrumento, uma ferramenta que avalia a quantidade de passos que o indivíduo dá durante o dia, nas suas AVDs, nas suas atividades de vida diária, e qual é o gasto metabólico que esse indivíduo vai ter e qual o impacto que isso tem sobre a sua vida. Por quê? Se ele é um indivíduo que caminha muito durante o trabalho, eu já devo considerar isso como uma atividade física. Não devo considerar como exercício porque não tem frequência, duração e a intensidade é variável, mas já devemos considerar isso com relação ao gasto metabólico desse indivíduo. Um estilo de vida sedentário são aqueles indivíduos que caminham menos de 5.000 passos, baixo nível de atividade física que caminham cerca de 5.000 a 7.499 passos. De alguma forma você pode se considerar como ativo 7.500 até 9.900 passos. A atividade física ideal durante o exercício, durante a prescrição, é que o indivíduo tenha mais de 10.000 passos, isso considerando uma atividade aeróbica, uma caminhada, uma corrida. E se ele tem um estilo de vida muito ativo, ele caminha mais de 12.500 passos dia. Devemos considerar isso aí. Bom, o que acontece? Esses exercícios todos nos remetem àquela questão da frequência cardíaca. Em populações de homens, mulheres, treinados masculinos, treinados femininos, sedentários masculinos e femininos e obesos, aquela velha fórmula de Carvone, que a frequência cardíaca máxima ela deve considerar 220 menos a idade para populações de homens e para mulheres 226 menos a idade. Só que se esse indivíduo ele é um indivíduo do gênero masculino e ele já é treinado, quem é o indivíduo treinado? O indivíduo treinado é aquele que tem um nível ideal de atividade física, mais de 10.000 passos dia. Então, esse indivíduo treinado, eu tenho que pegar aqui a fórmula da frequência cardíaca máxima, 205, menos 0,5 vezes a idade. Então, a fórmula ela vai variar um pouco de acordo com o perfil, isso para intensidade, tá? A intensidade do indivíduo voltada à frequência cardíaca máxima que eu desejo durante a prática do exercício. Sim, devemos acompanhar essa frequência cardíaca de forma muito, 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 muito detalhada. Temos que observar isso aí porque durante a prática do exercício, seja ela aeróbica, seja ela anaeróbica, a frequência cardíaca pode predizer sobre como é que está o organismo, o metabolismo daquele indivíduo durante a prática do exercício.
Vamos avançar um pouco mais e entender assim. Para quem é iniciante, quem é iniciante? O iniciante, o intermediário e os avançados. O treinamento dos iniciantes ele deve ser feito de 2 a 3 vezes por semana. Se os indivíduos estão num estágio mais avançado, acompanhados pela fisioterapia, já fazendo um uso de um exercício com mais intensidade, né? Eu estou vendo aqui agora que tem até um errinho aqui em cima, esse corretor ortográfico do Word é terrível, na verdade do Office, né? Isso aqui não existe, mas vamos lá, segue o barco. É só para descontrair aqui. A questão de indivíduos intermediários, eles vão fazer o processo de treinamento de acompanhamento fisioterapêutico de 3 a 4 vezes por semana. Atletas realmente vão ser acompanhados de 5 a 6 vezes por semana, ou até durante os 7 dias da semana. Aí, passando dessa frequência, vamos pensar nos métodos de treino. Nós temos os métodos contínuo e extensivo, temos o método contínuo e é intensivo, intervalado extensivo, intervalado intensivo. Vamos avançar, tem também o Fartlek, que nós vamos entender melhor. Léo, o que seria um exercício aqui que nós vamos chamar de contínuo extensivo? Contínuo extensivo. O exemplo que eu estou trazendo para vocês do método contínuo extensivo seria uma caminhada leve durante 30 minutos com a frequência cardíaca em torno de 110 batimentos. Se eu tenho uma frequência de até 110, 111, 112, 107, 108, ou seja, em torno de 110 batimentos, durante 30 minutos, isso é considerado como um exercício contínuo extensivo. Mas, se eu vou para um contínuo intensivo, eu já considero que uma caminhada vigorosa, uma caminhada mais intensa, ou uma corrida leve durante pelo menos 20 minutos, sendo que a frequência cardíaca não passa muito da casa de 135 batimentos por minuto. Vamos avançando. Quem é o exercício de método intervalado extensivo? Eu posso dizer que esse método intervalado, olha o nome, intervalado extensivo, eu vou fazer 4 vezes 10 minutos com frequência cardíaca de 100 a 120, dou uma pausa de 1 minuto e meio, 2 minutos entre as séries de repetições e volto a fazer o exercício. Vejam que eu tenho intervalado e ele é extensivo, com os intervalos de pausa de 1 minuto e meio entre uma série do exercício e outra. Já o intervalado intensivo é aquele que eu vou fazer 4 séries de 10 minutos, trabalhando com a frequência cardíaca entre 120 e 130, só que como aqui é mais intenso, eu vou dar uma pausa de 3 minutos entre cada série de exercícios que eu prescrevo. Isso é muito importante, principalmente para quem trabalha com a questão do treinamento para o futebol, handebol e também para os atletas de lutas. Avançando, o método que é variativo. Quem é esse método variativo? Correr durante 30 minutos com variações constantes de velocidade e frequência cardíaca. Você vai correr 30 minutos, só que as variações de velocidade e as frequências cardíacas vão se manter ali dentro de uma variação, tá? Vamos pensar aqui a frequência cardíaca depois que ela estabilizou pelo gráfico. O indivíduo vai sair aqui de uma frequência de 150, 160, 150, 160 durante 30 minutos contínuos de exercício. Esse aqui seria o método variativo de predisposição aí ao tratamento, ao treinamento, à treinabilidade. Uma pergunta que a gente faz, é muito interessante, eu achei essa figura muito pitoresca para falar a verdade. O exercício físico pode ajudar na manutenção da prática, da manutenção da massa magra? Que exercício? O exercício aeróbico? Vocês diriam sim ou não? Sim, o exercício aeróbico ele ajuda na manutenção da massa magra, nós vimos isso lá atrás, que ele reduz a massa gorda, a gordura em si, e ajuda a manter, não ganhar, manter a estrutura da nossa massa magra. Bom, eu espero ter contribuído com vocês nesse primeiro momento no entendimento sobre exatamente o que é essa prescrição de exercício, como é que ela é feita, como é que ela é realizada pelo fisioterapeuta, com que frequência, com que intensidade, quais são os exercícios, quais as indicações.
Lembrem-se de que nós devemos executar o teste de resistência, o teste de carga máxima, que é exatamente a carga com que o indivíduo consegue fazer pelo menos uma repetição e em cima dela trabalhar alguns exercícios aí resistidos para a reabilitação neuromuscular. Voltaremos mais adiante com outro tema para falar dessa questão da prescrição do exercício pela fisioterapia para a reabilitação muscular.